Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, 13/3, para mais um Papo Castiço da semana. E hoje, em comemoração ao nosso Dia da Mulher, que foi sexta-feira passada, né? Nós estamos aqui com uma mulher maravilhosa para comemorarmos esse dia, que na verdade temos que comemorar todos os dias, né? O Dia da Mulher é todos os dias, temos que lembrar das mulheres do nosso Brasil e do nosso mundo afora todos os dias. E, não diferente dos outros papos castiços, hoje nós vamos falar de uma pauta super interessante e muito importante. E hoje nós temos aqui nessa bancada uma mulher de muito poder, não só poder no sentido literal da palavra, mas de poder no sentido de trazer para esse Brasil o poder da mulher negra, de nos representar lá no Legislativo. E ela nos deu a honra de estar aqui nessa bancada para falar da mulher negra lá na política, né? Então, uma pauta muito importante. Então, desde já, eu gostaria de agradecer dela ter aberto espaço na agenda dela para estar falando desse assunto tão importante e também para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Agradecer aí você que está nos acompanhando nesse mais um Papo Castiço de hoje. Para você que nos acompanha pela primeira vez, o Papo Castiço vai ao ar toda quarta-feira às 10 da manhã, com pautas sobre o povo negro, esse povo tão importante do Brasil e do mundo afora. Então, muito obrigada pela sua presença e por estar aqui com a gente toda quarta-feira às 10 da manhã. Obrigada a toda a equipe da CNU também, que está aqui me acompanhando, a Bárbara toda quarta-feira comigo, né, nos bastidores, criando as pautas tão importantes. Então, um abraço e um beijo a todos vocês. Para começar mais um Papo Castiço, eu chamo você, como sempre, para uma reflexão. Vamos lá? Nós sabemos de todos os desafios que nós mulheres temos que enfrentar para se colocar nos espaços que são majoritariamente ocupados por homens. E falando de política, o cenário se torna ainda mais complexo. Nas eleições gerais de 2022, por exemplo, 9.891 mulheres se candidataram, porém, somente 301 delas foram eleitas, correspondendo a apenas 18,2% do total de eleitos. E quando falamos de mulheres negras, a situação é ainda mais agravante. Mulheres negras ocupam apenas 2% das vagas no Congresso Nacional. Nessa semana, no Papo Castiço, nós vamos falar sobre mulheres negras na política. E hoje, nossa candidata é a deputada federal Carol D'Artora. Carol foi vereadora em Curitiba, eleita para primeiro mandato legislativo na Câmara Federativa como primeira deputada negra do Paraná. Carol é a primeira deputada federal negra do Paraná, eleita em 2022 pelo Partido dos Trabalhadores. Carol é professora de História, tendo exercido a profissão como servidora na rede pública estadual, é militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro Unificado e foi secretária estadual da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTQIA+, da APP Sindicato. Carol nasceu e foi criada em Curitiba, graduada em História pela Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, É especialista em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica do Paraná. Na Câmara dos Deputados, seu foco de atuação é o debate racial, sendo inclusive sua equipe de mandato composta majoritariamente por pessoas negras, com a missão de efetivamente fazer o combate ao racismo e promover a igualdade racial. Questão de gênero também são pautas prioritárias, sempre na luta pelos direitos das mulheres, sendo no combate à violência ou na construção da equidade de gênero. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse dia de hoje tão importante. Eu que agradeço.
E agradeço esse convite ter vindo justamente nesse mês, que já foi mencionado, o mês das mulheres. A gente teve o dia 8, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Tivemos uma marcha maravilhosa ali na Rua 15, aqui em Curitiba, que foi organizada pela Frente Feminista. E foi muito lindo, sim, ver a nossa cidade sendo ocupada por mulheres que traziam ali suas denúncias, mulheres diversas. Então, como eu venho dessa construção do movimento de mulheres, sou uma mulher feminista, fico muito feliz e feliz também por saber que existe esse programa que traz essas temáticas, que leva esse tipo de conteúdo para as pessoas. Que bom ter você aqui, né? Como mencionei anteriormente, o Papo Castiço tem esse propósito, né? Plantar a sementinha, né? Para disseminar conhecimento a respeito do povo negro, para que as pessoas entendam cada vez mais a importância de falarmos sobre pautas, né, direcionadas a esse respeito. E que bom que você veio contribuir e plantar essa sementinha com a gente. Carol, vamos lá. Quero bater um papo com você e eu queria saber, conta para nós um pouquinho como que iniciou sua trajetória na política, o que trouxe essa sua vontade de atuar nesse meio. Olha, eu acredito que tive a sorte de nascer numa família que já era muito politizada. Então, costumo dizer que pelo fato de vir de uma família negra que se estabeleceu aqui no sul do Brasil, então a família do meu pai é daqui de Curitiba, do entorno Ponta Grossa, e a família da minha mãe do interior do Paraná. E aqui no sul do Brasil, a gente sabe que tem um contexto de desigualdade racial mais pesado. Realmente, a gente tem um Estado que se orgulha de uma identidade branca, de uma colonização europeia. Então, isso traz muita invisibilidade até hoje, assim, para a presença da população negra. E a gente realmente sofreu o processo de apagamento mesmo da nossa história. Então, a história negra, por exemplo, na construção da cidade de Curitiba, a gente vê que ela foi apagada intencionalmente por vários historiadores. A gente vem fazendo esse resgate, né? Esses dias, essa semana, eu estava num evento da UFPR, um evento que homenageava a Enedina Alves Marques, que foi a primeira mulher engenheira do Brasil, uma mulher negra daqui de Curitiba, que, enfim, né, estudou na UFPR. E só agora a gente realmente vê a história dessa mulher sendo contada e com a relevância que merece ter. Uhum. Então, a gente vem desse processo de apagamento. Então, isso exigiu que a minha família tivesse que se afirmar muito desde sempre para construir a sua vida, para produzir a sua vida aqui nessa cidade. Então, eu já vim numa família bastante politizada, assim, uma família que já tinha muita consciência racial, e eu acho isso muito bom, porque também a gente percebe que os processos de violência contra a população negra fazem com que a gente perceba pessoas que só vêm adquirir consciência racial já na sua idade adulta. E na minha família não. Desde muito cedo minha mãe já falava, olha, nós somos pretos, nós somos uma família preta, vai ser difícil na escola, quando vocês forem na escola pode ser que ocorra uma situação de racismo. Se ocorrer uma situação de racismo, vocês podem chamar a professora, reclamar com a professora. Então, assim, a gente já muito com essa consciência. Minha família sempre atuou, né? Digo que o movimento negro ele tem diversas áreas de atuação, né? A gente tem o movimento negro na música, a gente tem o movimento negro na religião, a gente tem o movimento negro na cultura, enfim. E a minha família sempre estava inserida nesses mais diversos espaços, assim. Então, venho de uma família que era muito presente no carnaval da cidade, nas questões religiosas. Então, eu fui inserida a vários espaços de atuação política mesmo, de afirmação da população negra aqui em Curitiba, e isso já foi me dando consciência desde sempre. Quando eu cheguei na fase de jovem, assim, de pensar o que eu queria fazer para minha vida, o que eu queria fazer da minha vida, eu já sabia que eu queria ter uma profissão que permitisse que eu atuasse nessa sociedade. Então,
como todas as crianças pretas, fui muito vítima de racismo. Fui vítima de racismo desde sempre. Quando fui para a creche, apesar de toda essa afirmação que os meus pais faziam e a minha família fazia, a vida sempre foi muito difícil. Então, cheguei na creche, minha mãe já era chamada, assim, primeira semana que eu estava na creche, porque fui jogada na lata do lixo por coleguinhas racistas. Aí chega na escola, violência racista na escola. Então, passei por muitos processos de violência. E nessa altura da juventude, eu já sabia que queria ter uma profissão que fosse uma ferramenta para que eu combatesse tudo isso que eu já via que era errado, né? Tive que combater o racismo desde sempre na minha vida. Então, minha avó era professora, era uma profissão que eu admirava. Falei, eu quero ser professora, quero recontar essa história. Tinha uma curiosidade de entender a história negra, porque também nasci num tempo em que a gente não tinha a Lei 10.639, nem era uma questão, né? A gente nem pensava. Então, também uma formação ali que não tive história da África, tive que ouvir inúmeras vezes em sala de aula que Princesa Isabel libertou os negros, assim, aquela história antiga. Então, eu tinha curiosidade de entender melhor a história negra. Então, fiz história unindo duas coisas. Fazer esse resgate e também percebi a sala de aula como um espaço de atuação para que eu conscientizasse outras pessoas. Eu pensava, que espaço melhor que a escola, que espaço melhor que a sala de aula para eu falar das coisas que eu acredito que tem que ser transformadas e fazer isso com outras pessoas. Então, eu digo que o meu primeiro espaço de atuação política foi a sala de aula, foi a educação, foi a escola. E a partir daí, outras coisas começaram a surgir. Então, eu comecei a pesquisar a escola, fui fazer mestrado em educação. Ao mesmo tempo, me inseri na luta das trabalhadoras da educação, por ser professora, me inseri nas lutas do sindicato. Várias coisas foram se somando. Então, a atuação na escola, a atuação na universidade, a atuação no sindicato, nos movimentos. Então, entendi depois que para nós, mulheres, essa violência, essa desigualdade que a gente tem na sociedade, especialmente para nós, mulheres negras, não é só racismo. Isso foi um processo que eu fui... um processo que foi acontecendo na minha vida até que eu chegasse nessa compreensão, porque muitas coisas antes eu pensava que eram racismo apenas e não eram. Então, passei a entender a questão de gênero também, entender, para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres, as coisas são diferentes. Além da cor, e é além da cor, né? É também o gênero. Então, me envolvi com os movimentos feministas, enfim, o movimento negro já era muito atuante. E aí, chegou nesse momento em que... curiosamente, eu comecei a falar de subrepresentação de mulheres na política. A gente viu também coisas muito perturbadoras acontecerem na nossa história, né? Como, por exemplo, a Marielle Franco, que foi assassinada, primeira vereadora negra do Rio de Janeiro, uma mulher extremamente... uma ativista pelos direitos humanos. Então, tudo aquilo começou a fazer com que a gente... startasse diversas discussões. E aí, nesse momento, eu dava aula num curso de formação política para mulheres e comecei a falar da subrepresentação de mulheres negras e que precisávamos de mais mulheres. E as minhas estudantes ali naquele curso falaram, tá, professora, você está falando de tudo isso aí, mas quantas vezes você já se candidatou? E eu falei, olha... verdade, nunca tinha pensado assim, nunca ninguém tinha chegado efetivamente para falar assim, você pode ser candidato. E a partir dali várias pessoas começaram a falar e eu entendi que era importante. E também, quando vi que Curitiba nunca tinha eleito uma mulher negra, aí que eu fiquei mais indignada, fui olhar para essa história, falei, que cidade é essa que nunca votou, que nunca elegeu uma mulher negra? Então, achei que isso era um desafio mesmo e eu pensei, bom, se não tem... eu vou me colocar, se é uma barreira que eu acredito que precisa ser superada. Então, foi assim que eu cheguei na política institucional. Aí fui eleita, me candidatei, fui eleita em 2020, vereadora,
fui a terceira mais votada da cidade e me elegi com justamente aquilo que eu estava denunciando, foi a minha denúncia mais forte, mas claro, falei muito de direito à cidade, falei muito da exclusão, né? Que nós mulheres sofremos no contexto urbano, tudo que dificulta a nossa vida, mas a principal denúncia foi: Curitiba nunca elegeu uma pessoa negra, te convido a gente fazer história e mudar. Então, essa foi a principal denúncia, e foi com essa denúncia que, de fato... Então, é algo que me orgulha muito, assim, porque exigiu muita... Foi um momento que exigiu muita coragem porque sim. As pessoas diziam: por que você está falando isso? Que Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, que tem? Não é pela cor que a gente vota. E eu falava: se não é pela cor que vota, então por que uma mulher negra nunca foi eleita? Uhum. Então, é uma distorção da discussão. Uhum. E falavam: não importa, tem que mostrar competência, você tem que mostrar competência e não querer se eleger apenas por ser negra. Como se essa exclusão, como se essa subrepresentação já não fosse uma denúncia absolutamente necessária de ser levada a sério. Então, exigiu muita coragem mesmo. Eu falei: eu não vou parar de falar. As pessoas muitas pessoas me falavam: não, para de falar isso. Eu lembro que quando eu fui gravar o programa, a propaganda de TV do partido, né, fui gravar minha propaganda de TV, algumas pessoas no estúdio falavam: você vai falar isso mesmo na TV? Tentando calar. E foi isso que eu tinha mesmo que falar. Foi isso que criou um movimento na cidade, e as pessoas se organizaram para romper essa barreira histórica. Então, isso fala, né, dos enfrentamentos, dos desafios que a gente tem para denunciar muitas vezes o óbvio. É muito triste que a gente ainda viva numa sociedade em que a gente tem que denunciar o óbvio. Então, foi isso que me trouxe para a política institucional, e 2 anos depois me tornei deputada. Já é triste o fato de ter esse apagamento, como você comentou no início, né? De já ter esse realce só essa questão de ser uma cidade que enfatiza essa questão europeia. E eu sei já de programas passados que tem, sim, a questão dos negros na nossa cidade, mas que teve esse apagamento e, sim, esse realce da questão dos europeus na cidade. Isso, para mim, já é triste. Né? E que teve que ter alguém para contar a história real da cidade, para contar que os negros também fizeram parte dessa história, da cidade, tudo. Então, o meu pesar já começa daí. Então, existe todo aí uma história mal contada. E que pena, né? E outra questão que é importante você comentar, para que as pessoas saibam, é que o envolvimento na política não vem só quando você está lá na bancada. Vem do envolvimento, que são envolvimentos, inclusive, que nós, pessoas que não estamos como vereadora ou como deputada, assim como a Carol, podemos também nos envolver, né? Enquanto lá num movimento ou dentro da escola, como professora, a gente também pode se envolver em políticas dessa forma também, para criar aí, né? O envolvimento político também pode se dar desta forma, que é tão importante como. Sim. E, Carol, como que você enxerga o papel da representatividade negra política, né, na política brasileira, especialmente para as mulheres negras, né, atualmente? A gente teve avanços significativos, né? Pensar que a gente está num tempo histórico hoje, que a gente tem uma ministra da igualdade, é uma mulher negra, a gente tem um Ministério da Igualdade Racial. Então, isso é uma conquista muito grande, assim, para a população negra como um todo no Brasil, considerando que a gente teve um período de escravização, depois um período muito grande de negação do racismo como um problema social. Então, não existia racismo, né? Então, o movimento negro teve que atuar muito para dizer: não, existe racismo, essa sociedade é racista e esse problema social tem que ser resolvido. Então, quando a gente vê que a política institucional cria um organismo, um ministério para se ocupar de resolver esse problema, a gente vê que avançou muito.
Mas a nossa subrepresentação ainda é muito grande. Então, de 513 deputados federais, né, na Câmara de Deputados, a gente tem 513 deputados. Desses 513, 90 são mulheres. Das 90 mulheres, 9, salvo engano, posso estar enganada, mas é mais ou menos isso, mas 9 são mulheres negras. Então, assim, num universo de 500, é muito pouco. E essa subrepresentação, ela não é só um número, né? Ela fala de como a nossa experiência enquanto mulheres negras, não está colocada nesse espaço, não está sendo absorvida por esse espaço, que é um espaço de produção de soluções para a vida em sociedade, porque o que fazemos na Câmara é produzir leis, aprovar para onde que o orçamento do país deve ir. Então, nessa conversa, tem gente que não está na mesa. Simplesmente não está conversando. Então, isso fala dessa exclusão que aí a gente vê em todos os sentidos. A gente vê que as mulheres ainda são as que têm os mais baixos salários, as que mais estão em contexto de informalidade, as que têm mais anos de estudo que os homens e não ocupam cargos de liderança, não são chefias de grandes empresas. Aí a gente vê que são as mulheres as que mais morrem, as que têm mais dificuldade de adquirir um bem, são as que mais têm dificuldade de ter a sua moradia. Fala de tudo isso. Então, essa é a importância, né, de que ocupemos e que superemos essa subrepresentação para produzirmos, a partir da nossa experiência, enquanto mulheres, enquanto mulher negra, as soluções para nos fazer avançar. São duas frentes aí que se ocupa, né? Enquanto mulher e enquanto mulher negra. E, Carol, questão da implementação de cotas, né? Como que você avalia essa implementação da política de cotas raciais? No Brasil, ela tem sido eficaz? Cota, eu sou suspeita até falar, né? Sou apaixonada por essa política. Já pesquisei muito essa política na universidade. Meu tema de dissertação foi o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba, e eu entrevistei adolescentes que estavam ali no final do ensino médio, algumas no início, outras no final do ensino médio. Então, o vestibular é uma questão, né, para essa juventude. Então, tive que também olhar um pouco para a política de cotas e tal, estudar mesmo, né, a política. E as cotas são bem-sucedidas aonde elas foram aplicadas ao redor do mundo. Então, a política de cotas, ela foi aplicada em diversos países e ela demonstra objetivamente o poder que ela tem de incluir aqueles que estão excluídos do ensino superior, do acesso ao conhecimento, da produção de ciência e também da condição de progredir em suas carreiras, né? Porque quando você tem ensino superior, você consegue melhor emprego, se colocar melhor na sociedade. Então, as cotas, elas são bem-sucedidas nesse sentido. Aonde elas foram aplicadas, elas muito rapidamente, em poucos anos, elas conseguiram promover essa inclusão. A gente viu isso acontecer nas universidades brasileiras. Sim. A gente tinha um perfil de universidade antes das cotas e hoje a gente tem um outro perfil de universidade. A gente tem uma universidade muito mais diversa, a gente tem uma universidade muito mais democrática e uma universidade que se expandiu, inclusive, na sua produção de conhecimento, porque a partir de agregar essa diversidade também traz novos saberes, troca de conhecimento, uma troca cultural muito grande, o que faz com que a própria ciência se oxigene, né? E então a universidade, ela ganhou um outro espaço. Então a gente vê o quanto a política de cotas foi bem sucedida nesse sentido. E aí eu também tenho a felicidade de, aqui em Curitiba, ter aprovado a lei de cotas para os serviços públicos. Porque a gente entendia, porque a gente observou, foi olhar, e
duas coisas. As cotas nos serviços públicos, elas trazem a possibilidade de inserção da população negra no mercado de trabalho, porque a gente também sabe que existem inúmeras barreiras para a população negra no mercado de trabalho. Então, pessoas negras realmente sofrem discriminação e muitas vezes não são contratadas simplesmente pela cor da sua pele. Então, as cotas nos serviços públicos, elas fazem essa inserção no mercado de trabalho, mas elas também melhoram o próprio serviço público. Porque quando você tem servidores que se parecem com a população, vamos chamar assim, servidores que expressam a diversidade da sociedade, esse serviço público se torna mais eficiente. O conhecimento também e a diversidade que vem para dentro do serviço público também melhora a eficiência da administração pública. Então, a gente conseguiu aprovar essa lei de cotas para os serviços públicos aqui em Curitiba e percebendo também que a gente precisava demonstrar que ela tinha que permear toda a administração pública. Não só porque já havia cotas em alguma outra área, mas aí a gente percebia que as mulheres negras estavam nos mais baixos cargos e mais baixos salários. Então, a cota não estava efetivamente cumprindo uma função de promover igualdade. Então, a gente fez esses refinamentos também. E agora eu estou lutando lá na Câmara para que a gente tenha a renovação das cotas nos serviços públicos, que está para expirar, e com a expectativa de aproveitar agora os 21 dias, que agora em março a gente tem os 21 dias de combate à discriminação racial, que fecha no dia 21 de março. Então a gente espera, estamos trabalhando bastante para fazermos a renovação das cotas para os serviços públicos nacional. Então é isso. Uma vez eu vi uma fala de uma mulher negra que eu gosto muito, a Alexandra Lohá. Acho que ela foi consuleza da França aqui no Brasil, algo assim. Mas ela diz que para ela o Brasil é o país mais racista que ela conheceu. E trabalhou muito aqui no Brasil no combate à discriminação racial. E ela dizia o seguinte, quando ela ia falar de cotas, porque a gente hoje já sabe que as cotas são eficazes e elas são indiscutíveis, porque é isso, né? Necessário. Você vê tá dado, não tem mais como discutir isso. E que o Brasil precisa, sim, passar por essa inclusão, né? Mas ela trabalhou muito no momento que a gente tinha que explicar as cotas para as pessoas e não permitir que as cotas fossem perdessem o seu valor, assim, porque era como se cota é favor, cota é favor, cota é esmola, cota você vai entrar aqui por cotas. Com certeza, é um orgulho para qualquer pessoa preta entrar por uma política que nós mesmos batalhamos para existir, né? Então, era esse momento que tinha que ficar explicando a necessidade das cotas, e ela dizia o seguinte: para promover inclusão sem cotas, e isso a gente consegue ver com números, para promover inclusão sem cotas, 100 anos. A gente leva 100 anos, muitas vezes, com cotas, 20 anos. Que é exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Então, para mim, a gente precisa de muito mais cotas, na verdade. A gente está trabalhando para inclusão de mulheres, cota de mulheres em empresas, cota de mulheres na direção das grandes empresas, de mulheres negras. E eu afirmo que a gente precisa de cota no parlamento. Também. Porque senão a gente vai ficar patinando nessa coisa de esperar 100, 200 anos para a gente ver um parlamento mais igualitário. Então, vamos colocar cota no parlamento. No México já tem cota no parlamento, lá paridade de gênero. É a coisa mais linda. Então, meu sonho é chegar numa Câmara de Deputados, assim, 250 deputadas mulheres, 200 homens. Esse é meu. Apoiada, Carol. Olha, todo papo bom dura pouco e o nosso também durou. E o nosso Papo Castiço está caminhando para o final. Eu queria abrir o espaço para você
deixar tanto seus agradecimentos, se tem algum projeto, enfim, e principalmente um recado para as nossas mulheres, um recado para as mulheres que têm vontade de entrar em algum movimento, né? Alguma palavra aí para influenciar as nossas mulheres, né? Porque às vezes nós mulheres precisamos aí de algum incentivo e você, uma mulher negra, uma mulher forte, sobretudo forte, né? Deixar um recado para nós. Enfim, agora o espaço é teu. Vou deixar um recado nesse mês da mulher, que é o seguinte. Hoje, como mulher na política, exposta muitas vezes, né, nas redes sociais e tudo mais, eu vejo o quanto a gente ainda tem o desafio de vencer a cultura machista, que faz com que muitas mulheres não almejem ou sequer desejem ou sequer sonhem em ocupar alguns espaços porque simplesmente elas nunca viram alguém como elas lá, ou porque a sociedade ela é tão perversa conosco que ela nos desencoraja. Então, o recado que eu quero deixar nesse mês é que as mulheres tenham coragem de se colocar para aquilo que elas nunca fizeram. A gente tem o direito de sonhar, mas que sejamos também nossas aliadas, porque uma outra coisa que eu observo é que muitas vezes as piores críticas e as mais doídas vêm de outras mulheres que muitas vezes estão vivendo exatamente a mesma coisa que a gente. Dos nossos pares, né? É isso que é mais difícil. É aquela mulher que está sobrecarregada, lutando para sobreviver, com dificuldades no trabalho, sofrendo com um teto de vidro na carreira, não galgando algum espaço, porque o entorno machista dela não a vê como autoridade ou não a vê como capaz, ou não admite a capacidade que ela tem para ocupar aquele espaço. Sim. Então, a gente vive muita coisa semelhante. Nós não podemos nos aliar à cultura machista para sermos as nossas inimigas. A cultura brasileira já é machista e racista o suficiente para isso. Então, que nós mulheres sejamos aliadas. Nós somos 52% das eleitoras. O nosso voto tem muito poder. Nós elegemos o presidente Lula. O voto das mulheres foi significativo para que o governo do PT, por exemplo, voltasse ao poder. E no meu voto, também vejo que foram as mulheres... Claro, muitas pessoas, mas em maioria mulheres. Meu voto é muito feminino. Então é algo que me orgulha muito porque eu vejo que eu consigo me conectar com outras mulheres. Então o recado que eu deixo é esse, que quando a gente se conecta, que quando somos aliadas umas das outras, a gente consegue avançar muito mais. Então, que a gente tome esse cuidado de não cair na armadilha de reproduzir machismo contra nós mesmas. Esse é o recado. E que nos encorajemos e possamos romper barreiras. E a outra coisa que eu queria dizer é pedir para as pessoas que acompanharam a gente aqui e se interessaram, que acompanhem meu trabalho. Eu tenho vários projetos, não só para mulheres, não só para pessoas negras. Tenho uma atuação bem ampla na Câmara. Então, convido a acompanhar o meu trabalho. Esse ano, na Câmara de Deputados, eu vou compor a Comissão de Educação, a Comissão de Meio Ambiente, que julgo espaços importantíssimos assim e significativos para a gente avançar na nossa sociedade. Então, a gente tem muitos desafios com relação a esses temas. Portanto, com certeza virão muitas propostas, muitos projetos nesse sentido. E também colocar alguns projetos que eu já tenho, como, por exemplo, deixar aqui, para quem tiver interesse de conhecer meu trabalho, a proposta de lei que a gente tem agora para que instituições, empresas que queiram incentivar a luta contra a violência contra as mulheres, que possam destinar parte do seu imposto de renda, ter dedução no seu imposto de renda para que essas áreas sejam apoiadas. Também tem um outro projeto que cria um protocolo de atendimento a estudantes, alunos vítimas de violência na escola, vítimas de violência racista na escola. Acho que é uma urgência também. Não é mais possível que as escolas sejam espaços de tortura para as crianças, para as crianças negras, para as meninas. Então, só falar desses dois projetos e
pedir para me acompanharem meu trabalho. É @caroldartora13 em todas as redes sociais. Ok, vamos acompanhar. Bom, eu gostaria de agradecer o teu espaço na sua agenda, que a gente sabe que é bem corrido, então obrigada por estar aqui com a gente. Tá, obrigada mesmo. E por contribuir com o Papo Castiço, essa bancada humilde que espalha conhecimento sobre o povo negro com uma pauta tão importante, né? Então, obrigada, Carol. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma quarta-feira. Eu espero você para a próxima quarta-feira também. Fiquem com Deus, um abraço e um beijo em todos e até a próxima.